Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR, favorito, eleito e benquisto. E esse é o meu bichão, o Sr. Boris Gato. Gente, o Gregório recentemente resolveu tirar férias, né? E o Boris também estava de licença. Mas estamos dois bem, graças a Deus. Muito obrigado ao carinho das pessoas que gostam dos animais e gostam também, têm uma empatia pelos meus bichinhos. Eles eventualmente aparecem, né? Para saudar a todos os meus amigos sempre. Hoje continua sendo quarta-feira, dia 9 de março de 2022. Eu venho aqui para mais um fluxo de notícias, esse fluxo que eu costumo soltar à tarde, vindo ao encontro dessas notícias de manhã também. Agradeço os meus amigos que estão no meu canal inscritos desde o início. Agradeço a todos os novos irmãos que me conhecem diariamente também, através das recomendações do YouTube. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E meus irmãos, aos grandes humanitários que desejam colaborar com nossa instituição, com a Fundação Coopera Frater e com os programas humanitários e ecológicos, conheçam os links que eu coloco na descrição, pois são projetos que já estão em atividade, já fazem parte da vida de muitas pessoas e, ecologicamente falando também, tem uma grande intenção de preservação da Amazônia. Também gostaria que vocês conhecessem e, podendo fortalecer e colaborar, o irmão fica muito feliz. Meus amigos, eu pude colher novidades, né? Dei mais uma passadinha marota no canal do Mark e, novamente, colhi novidades. Estamos em posições definitivas. Eu sei que é complicado, é um momento de grande transição, mas eu vou tentar elucidar algumas coisas. Até muito está se falando sobre a transição do sistema financeiro. Muitas pessoas observam nos comentários que não basta até a grande mídia falar, né, que existe uma desvinculação dos blocos europeus, uma vinculação que eles estão querendo tirar do SWIFT, né? Não basta as pessoas verem esse tipo de notícia na TV, elas querem mais evidências das coisas e tudo. E o irmão Danilo Sérgio aqui vai atrás dessas evidências, né? Nós precisamos fazer nossa diligência também e pesquisar. Os assuntos são públicos, são de todos, e todos que têm acesso à informação devem ir atrás dela, né? E meus amigos, tentando também fornecer informações legais e boas às pessoas, é que eu trago essas notícias. Vamos lá? O governo do Iraque, em oração, tomou uma boa decisão sobre o dinar. Eu vou me contentar em breve neste momento. O Tribunal Federal convoca o ministro das Finanças e o governador do Banco Central do Iraque para comparecerem a uma sessão especial da taxa de câmbio do dinar. Esta é uma notícia muito positiva. Ainda não ouvimos nada de negativo hoje. De acordo com esse artigo, eles estão prontos para seguir em frente. Eles fizeram tudo o que deveriam fazer em seu povo, que precisava dessa prosperidade e que precisa muito disso. Essa é uma grande notícia saindo do Iraque. Não há tempo exato no artigo sobre quando eles devam aparecer. Meus contatos iraquianos dizem que é esta semana, dentro de alguns dias. Eles esperam que essa coisa toda seja colocada e feita a qualquer momento. As pessoas dos bônus ainda estão preparadas. Eles estão esperando por essa mudança na taxa do dinar no Iraque. Então tudo deve se soltar em nossos calcanhares. CMKX e PPS ainda estão em espera. Eles esperam um lançamento a qualquer momento. Meu pessoal do Centro de Redenção foi dito para não fazer planos nesse fim de semana. Estar preparado para trabalhar. Nada vai acontecer até que Putin limpe a Ucrânia. Muitas pessoas estão preocupadas com isso. Estou sendo informado de que não teremos que esperar que Putin termine de limpar a Ucrânia. Eu acho que eles tiveram muito mais sucesso do que as principais notícias estão nos dizendo.
ouvindo que a moeda da Rússia agora é lastreada em ouro. Como isso afetará a nós e ao RV? Isso só nos ajudará, e muito, todas essas coisas. E como outros países anunciaram que são lastreados em ouro, ninguém mais vai querer as moedas Fiat. Isso forçará o crash Fiat a vir mais cedo. Isso é uma ótima coisa. Eu acredito que a China e muitos outros países, como as Bahamas e o Iraque, também são apoiados em ouro. Alguma notícia sobre o assentamento do governo do Iraque hoje? Eu sei que é esperado em algum momento. Nenhuma notícia ainda. Deve ser a qualquer momento se for hoje. Se não, devemos vê-lo amanhã. Entendo que amanhã o governo estará sem dinheiro e a partir de quinta-feira pode levar o mercado de ações à falência. Eu me pergunto, se o Banco Mundial e as elites globais não querem que o RV aconteça, é por isso que o Iraque não se importou em perder milhões por dia? O QFS é o único sistema em funcionamento agora. O SWIFT está realmente morto? Pelo que sei, SWIFT ainda está rodando ao lado do Quantum. Todos os bancos estão exclusivamente 100% no QFS. Isso está acontecendo no mundo todo. Isso inicia o anúncio do RV e o GCR e o fim dos Illuminates. Particularmente, eu não acredito que o SWIFT esteja totalmente morto ainda. Ele ainda está rodando junto e paralelo ao QFS. Eu vi muitas transações rápidas recentemente para acreditar que ele esteja morto ainda. Tier 4A, definição. Pessoas em grupos que já entregaram sua moeda e têm SKRs, recibos de segurança. Eles passaram por verificações de segurança e seus títulos foram verificados como reais. Para a maioria, esse processo foi feito anos atrás. Se você ainda está segurando algum tipo de título, você é Tier 4B. Como o Tier 4A pode ser pago se as taxas ainda não foram finalizadas? Isso não parece fazer sentido. Por favor, explique. Obrigado. Eles não foram pagos. Eles entregaram sua moeda e têm recibos de guarda que são os SKRs. Então, eles serão pagos ao mesmo tempo que nós. Tudo está acontecendo. Olhe ao seu redor. Observe que há muita reflexão sobre essas questões. Eles já estão fazendo parte disso. Provavelmente, as pessoas estarão vendo o perdão da dívida, impostos mudando e uma nova forma de governo. Eu realmente espero que aconteça. O Zimbábue é um país rico e eles já anunciaram seu próprio mercado de ações há alguns meses. Você pode nunca vê-los em notícias. Por que o padrão chinês Evergrande também saiu das notícias? Eles estão vestindo um terno vermelho que significa alerta máximo. Estamos de acordo e confiantes de que o RV deve acontecer. O Ramadã é uma obrigação para eles fazerem isso, talvez. Todos tenham um dia abençoado. E vamos incríveis e pensantes. Bom, meus amigos, foram as últimas opiniões que eu pude colher através do canal The Original Marquise e também observando todas as pessoas que também falam nesse canal, todas essas pessoas envolvidas e muita gente do mundo todo, né? Eles falam diante de diversos assuntos
eu colho que é mais tendenciado ao pagamento e ao derramamento desses títulos e a todas essas questões de resgate, que isso muito nos interessa. E acredito que são humanitários esforçados também a nos passar notícias congruentes a toda essa verdade, aguardando esse momento que é tão esperado por todas as nações do mundo nessas épocas atuais, né? E, incrivelmente, 1% de toda a população mundial está sabendo desses processos, está inclinada a participar desses processos de alguma maneira, o que poderia ser muito mais, mas enfim, é uma pequena quantidade de pessoas envolvidas nisso a nível global, né? A nível global, isso são poucas pessoas. Mas, como eu digo, né? Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Eu tenho mais algumas notas aqui que eu gostaria de compartilhar a respeito de toda essa movimentação também de guerra, né? E sobre a dissolução de tais situações, blocos econômicos e possivelmente a nova ordem mundial também dissolvida, né? A ação de Putin na Ucrânia, o fim do bloco euro-atlântico e a nova ordem mundial. Por alguma razão e para alguns observadores, o movimento de Putin foi totalmente inesperado. Muitos analistas, inclusive nós, estávamos convencidos de que levaria tempo para o presidente russo reconhecer a independência das repúblicas de acho que é essa a pronúncia, e Lugansk. Uma semana anterior foi atormentada por uma onda de notícias falsas sobre fictícia invasão russa da Ucrânia. Em 5 de fevereiro, a Bloomberg começou essa dança histérica publicando uma história falsa da invasão russa na primeira página. As notícias falsas foram postadas no site da Bloomberg e também foi muito difícil essa decisão que não fosse intencional. É muito provável que a Bloomberg tenha escolhido deliberadamente publicar essa notícia falsa para decretar uma estratégia composta por constantes provocações contra a Rússia. A Rússia optou por ignorar essa interminável histeria ocidental no dia até 21 de fevereiro. Neste dia, Putin decidiu reconhecer a República Separatista. A taxa de turbulência nessas áreas é simplesmente insuportável para Moscou. Essas duas repúblicas são atualmente genocidas contra a população de russófone. O mundo ocidental agora hipocritamente fingindo dar à Rússia uma palestra sobre paz está cego para a matança. E o massacre foi o cúmplice deliberado entre a União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. O chamado Bloco Euro-Atlântico apoiou abertamente o governo que governou Kiev nos últimos 8 anos. A decisão de Putin foi explicada pelo presidente russo em um discurso que abriu outro no final de sua idade. O discurso de Putin foi uma encruzilhada do Rubicão para Júlio César. Um dado foi lançado para ambos. O presidente Putin acaba de nos conduzir a uma nova era em que o bloco euro-atlântico já não tem poder absoluto. Por cerca de 30 anos, o poder da Organização do Tratado do Atlântico Norte e do Estado Profundo de Washington foi basicamente incomparável. A queda do Muro de Berlim só fortaleceu o poder do lado atlântico, que continuou a se expandir nos anos 90, apesar do desaparecimento de antigos adversários. Putin calculou com precisão sua decisão e neste momento estabeleceu que o adversário era fraco e dividido. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, perdeu o que é essencial à sua existência. Quando Donald Trump, na época, foi eleito para a Casa Branca em 2016, o United se afastou da região atlântica. Esse momento foi a primeira encruzilhada na história dos assuntos internacionais que mudou o curso da história moderna.
Pela primeira vez em Washington, havia um presidente que não foi eleito na sala do Conselho de Relações Exteriores, uma organização financiada pelos Rockefeller, que elegeram praticamente todos os presidentes dos Estados Unidos. Na segunda encruzilhada, Putin reconheceu a independência do ex-separatista ucraniano ao fazê-lo pôs fim à história da OTAN. A esse respeito, pode-se dizer que Trump e Putin trabalharam juntos para desmantelar as ideologias políticas, econômicas e militares que impulsionam a nova ordem mundial. Estamos falando dos pilares construídos por Washington e Londres na era pós-Segunda Guerra Mundial. Esses pilares foram demolidos. Antes de falarmos sobre o primeiro ponto de virada em 2016, que a eleição de Trump representou, precisamos detalhar a decisão de Putin e as razões por trás dela. O início da turbulência ucraniana, o reconhecimento da independência das repúblicas de Donetsk, Lugansk, foi uma conclusão natural do golpe Euromaidan na Ucrânia em 2014. Naquela época, a Ucrânia era governada pelo presidente Yanukovych, que estabeleceu boas relações com Moscou, e essa linha de política externa certamente garante os melhores interesses da Ucrânia. A Ucrânia ainda não tinha uma razão política para manter uma relação azeda com a Rússia, já que a primeira depende da segunda para muitos aspectos, incluindo o fornecimento de gás natural. Não satisfeitos com as relações amistosas entre a Ucrânia e a Rússia, estavam os burocratas da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o governo de Obama. Kiev havia jogado muito fora do bloco euroatlântico, o que era inaceitável para a turbulência dos arquitetos ocidentais. Portanto, eles optaram por realizar a chamada Revolução Colorida, que é uma daquelas operações destrutivas que os Illuminates da América particularmente são habilidosos. O Departamento do Estado dos Estados Unidos e a inteligência dos Estados Unidos ordenaram a expulsão do presidente Yanukovych. George Soros financiou uma ONG que cuidou dos aspectos mais práticos de sua aplicação. A esse respeito, Soros pode certamente ser definido como o mestre da turbulência e revolução internacional. Sua missão era disseminar a deficiência em nome da poderosa máfia de banqueiros em que trabalha, né? Infelizmente, a operação foi bem sucedida. A cidade de Kiev foi inundada por uma horda de tropas profissionais estrangeiras com violência sem precedentes. O ex-presidente, então, fugiu para o exterior para salvar sua vida e procurou um refúgio seguro na Rússia. Desde aquele momento, a Ucrânia tem sido dominada por uma série de presidentes tratados por Azov, a União Europeia e o Batalhão da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O primeiro desta série foi Poroshenko, um nome que muitos leitores já reconhecem em conexão com Biden. Ele é um presidente que ordenou a ocultação de uma investigação sobre os negócios ilegais de Biden com uma empresa de gás ucraniana chamada Burisma. Em nome de seu mestre, Poroshenko ameaçou com a ameaça de interromper o financiamento dos Estados Unidos para a Ucrânia, onde eles não haviam parado de investigar o então vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Fiz isso em nome de vocês. As investigações cessaram e a corrupção infectou todos os cantos da sociedade ucraniana. O batalhão de Azov, recebendo as bênçãos do mundo ocidental hipócrita, começou a perseguir e matar a população russa no leste da Ucrânia. Este genocídio nunca chegou às páginas da mídia liberal ocidental, nenhuma palavra foi gasta condenando estes assassinos bárbaros. Portanto, Vladimir Putin não teve escolha. Ele teve que reconhecer a independência desses territórios para proteger seus civis de mais massacres. Ao fazer isso, Putin ensinou ao Ocidente liberal
uma lição muito completa. Ele foi lembrado de que a Ucrânia é oficialmente a Rússia. A história Rússia começou em Kiev. A história nazista russa começou em Kiev. E os terroristas bolcheviques, que foram generosamente transferidos para os bancos, pelos bancos de Wall Street, separaram brutalmente a Ucrânia da Rússia. Essa é outra página da história que deve ser elaborada com mais detalhes em um outro artigo. Mas vamos focar na história moderna. O assassinato de Donbas é uma causa direta da decisão de Putin de aprovar operações militares na Ucrânia. A Rússia não bombardeou cidades ou áreas privadas. Se você quiser saber mais sobre essa técnica, pode estudar mais sobre os governos Clinton e Bush, que bombardearam cidades na Sérvia e no Iraque e mataram crianças inocentes. O Ocidente é afetado por uma doença chamada saliências. Ele protege seu próprio crime na Rússia. E para provar essa afirmação, ele está forjando impiedosamente notícias falsas sobre um bombardeio russo. Isso não muda os fatos simples. Os ucranianos não são contra a Rússia, pelo contrário, eles estão apoiando o exército russo porque estão fartos de anos de abuso, assassinato e violências por terroristas. A aliança desmantela a organização OTAN e a nova ordem mundial. Da mesma forma, o bloco euro-atlântico perdeu o poder do tabuleiro de xadrez geopolítico e não é mais um ator importante. Esse também é um resultado natural do governo de Trump, que separou os Estados Unidos da Organização do Atlântico Norte. As políticas que Trump intitulou eram baseadas nos princípios da soberania nacional e independência nacional. É completamente inconsistente com a doutrina das forças globalistas que usaram os Estados Unidos como fonte de turbulência por décadas. Após a Segunda Guerra Mundial, Washington tornou-se a sede da Revolução Internacional. Qualquer pessoa considerada uma ameaça pelo senhor do globalismo foi bombardeada, banida e muitas vezes morta por uma rede de inteligência dos Estados Unidos transferida por bancos, criado por famílias como a Rockefeller. Muitos políticos e chefes de estados caíram nas mãos de nações profundas. Foi destino do presidente chileno Salvador Allende ser demitido em 73, a mando de Henry Kissinger, um dos líderes do grupo Bilderberg. Foi o destino do primeiro-ministro italiano Aldo Moro, que foi ameaçado por Kissinger e morto pelas Brigadas Vermelhas em 1978. O mesmo destino foi reservado a Slobodan Milošević e Muammar Gaddafi, que foram derrubados e mortos pelo poder da organização da OTAN. A OTAN não é uma aliança para proteger a Europa, os Estados Unidos, de ameaças externas. A OTAN nada mais é que uma organização cujo único propósito é pôr um período de doutrina através do globalismo. A OTAN é basicamente um ramo militar da nova ordem mundial. É por isso que a profunda nação americana lançou uma cruzada devastadora para expulsar Trump da Casa Branca. Nunca na história dos Estados Unidos um presidente foi submetido a pelo menos 3 tentativas, 2 tentativas de repressão em 2 golpes, como portões de espionagem e golpes eleitorais. O Conselho Especial John Durham demonstrou como Hillary Clinton foi o cérebro. O grupo... só um instantinho. O grupo Bilderberg e Bohemian Grove sabiam que Trump poderiam arruinar completamente seus planos de governar o mundo. É por isso que eles estão tentando desesperadamente se livrar. Deram um golpe eleitoral, estão convencidos de que o trabalho finalmente terminou, estão aplaudindo um artigo na operação da democracia. No entanto, esses círculos não levaram em conta um contra-ataque.
em janeiro de 2021, diz que foi assinado por Trump um ato de insurreição e foi congelado antes mesmo de Biden e seu governo tomou posse. Temos alguma confirmação sobre isso? Algumas evidências claras das políticas do próprio governo de Biden. Biden simplesmente não reage a condições profundas. Ao concluir a retirada de tropas afegãs e se recusar a enviar tropas americanas para a Ucrânia, ele continua a abandonar os Estados Unidos da organização da OTAN. Essa administração é controlada por um exército cuja lealdade segue a Donald Trump, um verdadeiro comandante-chefe. Esses também são os motivos que atrapalharam o resultado do Great Reset Program. Em 2020, Davos estava convencido que a farsa de toda essa questão que vivemos atualmente, em uma crise perfeita projetada, abriria o caminho para o governo totalitário global. Grande falha no plano deles. No entanto, Davos não levou em conta o fato de que a Rússia e os Estados Unidos tinham algo a dizer sobre isso, e não concordaram em abrir mão de sua soberania sobre esse altar global. Washington e Moscou deixaram a operação de contra-terrorismo isolar e o governo da União Europeia não teve escolha a não ser se surpreender a todas essas restrições. Até a China está distante da grande reinicialização por causa de suas diferenças irreversíveis e conflitos de interesse com a elite ocidental. Portanto, a doutrina globalista reconhece que todas as hipóteses de governo mundial não têm respaldo de superpotências simplesmente impensáveis. Neste ponto, poderíamos dizer que estamos vivos com o último ato do idealismo globalista e seu desdobramento político, econômico e espiritual. A Ucrânia pode ser considerada como o encerramento da era de dominação sem paralelo da OTAN e da elite ocidental. A União Europeia mais fraca, a última organização do globalismo, nada pode fazer para deter o que parece ser um mecanismo irreversível. Neste último ano, nasce uma nova filosofia. Não queremos escravizar a humanidade, mas libertá-la da escravidão oculta que pretende escolher o destino do mundo em um palácio privado e secreto. Nesse sentido, Trump e Putin formaram algum tipo de aliança mútua para restaurar o princípio da independência nacional, uma aliança que pode definir para evitar o aparecimento de bestas, termo bíblico que define os tiranos do mundo atual e futuro. Da mesma forma, temos um guia espiritual ao redor que reuniu todos os católicos perdidos abandonados pela falsa igreja e também fez isso consigo mesmo na ideologia anticristã. Deve ter sido um choque para Davos. Eles adormeceram em 2020 e estão convencidos de que acordarão no mundo da tirania global em 2022. Acordaram e descobriram que seus planos estão envoltos em fumaça. Bom, meus amigos, eu quis trazer essa nota a título de conhecimento, pois eu achei esse texto interessantíssimo para elucidar um processo e dizer um pouco do que eu estou falando dessa cortina de fumaça. Espero que meus irmãos possam ter compreendido a mensagem e entender que isso faz parte de uma grande realidade que a mídia não está nem um pouco interessada em passar a vocês, né? Mas as pessoas que fazem parte de uma reconstrução sabem do que nós estamos falando. Do fim de uma era de tirania, do fim de uma era de escravidão financeira e de uma época de prosperidade que viveremos. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos uma grande voz é o infinito. E além! E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Eu volto mais tarde com novidades. E quem quiser voltar a contemplar as notícias, sejam sempre bem-vindos. O irmão faz um convite especial a cada um de vocês. Continue se inscrevendo aí, dando a oportunidade da gente continuar sendo cada vez mais indicado na plataforma. E que Deus abençoe todos de maneira rica e milionária. Fiquem com Deus, irmãos. Até mais tarde. Tchau, tchau.